sou Carlos Pires Leal, da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro, e estamos abrindo aqui, então, a sétima aula do nosso curso, a Psicanálise, Meio Ambiente e Crise Ambiental, Crise Climática. Hoje, quer dizer, coordenado, então, por Maria Luísa Gastal e por mim, e é uma atividade do Instituto de Formação Psicanalítica da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro. Todos sejam bem-vindos e a gente hoje, então, vai dar sequência. Hoje é a nossa penúltima aula. O nosso tema, então, é o clima na clínica, dimensões psíquicas e subjetivas da crise ambiental. Fizemos, então, uma referência bibliográfica com algumas vinhetas. E a questão, nós já começamos, na realidade, não é, a discutir a clínica. A gente tem discutido a clínica, de certa forma, desde a primeira aula com a Célia, um pouco mais diretamente sobre a clínica com a aula passada da Patrícia, há 15 dias atrás, né? A clínica num contexto extra consultório, extra muros, né? Numa configuração com desafios específicos e com muitos ensinamentos, não é, para nós psicanalistas, em relação à nossa atuação clínica de referência histórica, que é no consultório, não é? Então a gente hoje vai conversar sobre isso e eu vou passar a palavra para a Malu, que vai então propor uma dinâmica para o nosso encontro de hoje e a gente vai então conversar sobre esse tema que certamente vai ser muito interessante para nós todos. Malu, está com você a palavra. Boa noite, gente. Então, conversamos, Carlos e eu, e a ideia hoje era ouvir, né, de quem tem algum material a partir da sua clínica, não necessariamente uma vinheta, mas às vezes uma situação que a clínica traz, né? E conversar um pouco sobre esse material que eventualmente a gente não sabe ainda, é uma caixinha de surpresas esse encontro, né? Que vocês trouxerem. A gente escolheu dois textos hoje, e eu peço desculpas porque a gente traduz pela máquina, né? Eu extraí o texto da tradução e estava muito ruim. Eu até editei de novo, se alguém quiser. Mas acho que aquele trabalho da Haseley é bastante interessante, porque ela traz 4 vinhetas clínicas, né? Eu acho que eu mandei, né? A gente decidiu mandar para vocês como um start, né? Como um gatilho para ver o que isso também traria de ideias para vocês aqui. Então, a ideia hoje é começar com vocês, com o que vocês tiverem trazidos, né? E aí a gente vai vendo como é que caminha, né? O Carlos tem o material que ele também preparou sobre a tragédia de Friburgo, né? Que eu acho que a gente interessante, importante a gente também poder ouvir. E aí, dependendo do tema, do tempo, a gente discute um pouquinho das vinhetas da Haseley ou não. Ou vai pontuando também na conversa que a gente vai ter sobre o material que vocês trouxerem. A ideia hoje mais privilegiar esse lugar da clínica e do que vocês encontram ou não na, na clínica, né? E eu também tenho material, alguma coisa, mas enfim, acho que a gente conversar um pouco sobre como que isso comparece na clínica, né? Então é um convite para quem quiser falar, trazer para nós. Começa com esse convite. Eu gostaria de trazer. é, Eu não estou vendo quem está falando. Clécia, Ah, Clécia, tá aqui. tá. É, é, achei assim, muito pertinente poder vocês darem esse espaço, porque a questão que eu vou trazer não é nem uma vinheta, eu acho que é uma questão da própria existência da pessoa,
do jovem, né? A qual eu estou no quarto ano de análise com ele. Ele, quando eu o recebo, ele é um estudante de arquitetura e ele está às vésperas de ter que enfrentar o TCC. E para ele é muito difícil enfrentar isso, porque ele não acredita na vida, ele não acredita que o planeta vá sobreviver aos ataques, ele não acredita que ele, como arquiteto e artista que é, possa fazer alguma coisa. E ele mergulha numa produção de um TCC do que é uma vida pós um apocalipse de um inundamento da Terra. Então, não é nem uma vinheta, é uma questão da pessoa. Então, assim, a dificuldade dele de enfrentar o trabalho enquanto simbolizar o crescimento dele e enfrentar aquilo que ele não vai poder, de alguma forma, realizar, que ele diz que ele não vai salvar, né? E aí está o tempo inteiro a relação dele com o que ele pode fazer, com o que ele não pode fazer, o que ele não vai dar conta, como ele vai ser engolido. Isso perpassa o tempo inteiro o tratamento dele. E durante um ano ele mergulha nisso e ele faz um trabalho assim, ele é um artista gráfico que precisou se organizar em algum tipo de curso e foi fazer arquitetura para ter alguma entrada no mercado, mas ele faz um trabalho todo gráfico, então ele constrói prédios, prédios a partir de alargamentos, pontes entre prédios, máquinas que podem levar suprimentos das pessoas do alagamento para as pessoas. É uma coisa assim um pouco, parece delirante, mas assim, isso surgia do caos que ele vivia, né, naquele momento, mas que vive com a questão climática. Isso para ele é um assunto. Então, assim, quando vocês começaram, né, na nossa primeira aula, e em algum momento vocês começaram a colocar eh, vinhetas, pequenas frases, ou alguém colocava uma situação de não poder ter chegado porque teve a chuva ou teve alguma coisa. Falei, gente, se eles derem oportunidade, eu vou falar sobre esse rapaz que hoje está com 28 anos, ele consegue finalizar, ele é premiado, ele é chamado para fazer, para mostrar esse trabalho em mostras, ele tem muita dificuldade com isso, mas eu acho que ele vence também uma etapa interna dele, né? Ele atualmente diz: apesar de não ter jeito, eu vou fazer tal coisa, eu vou viver, eu vou namorar. Mas que foi alguma coisa que deu muito sentido o trabalho que ele fazia com o tempo interno que ele vivia de não achar solução para a vida. Então, assim, esse é o assunto. Eu não trouxe uma frase, eu não trouxe uma sessão. Eu trouxe para vocês um impacto de alguém que vive impactado em suas sessões pela questão climática. Não é um dia, não é uma sessão, é uma existência. É isso. Se vocês quiserem me fazer algumas perguntas para acionar minha Bom, associação livre, tá, mas é isso. tá aberto, e também alguém querendo trazer na sequência outras questões e materiais. O, o tempo é de vocês para começar aqui hoje. Comentários? Eu tenho uma pergunta. E você, como analista, como fica ali nessa? Que eu estou entendendo é que ele traz isso toda a sessão e quase que só Isso é isso. o assunto, isso é muito ele, né? Isso é o assunto dele. Malu, eu sou assim desde a minha percepção de pessoa, uma pessoa ambientalista. Então ali eu fiquei muito identificada com ele, né? Assim, gente, o garoto está me dizendo coisas assim. Como é que eu faço? O que que eu faço para falar para ele que eu acho que ele está certo? Mas que não, a gente pode ter alguma esperança, a gente pode fazer alguma coisa. Então, assim, a minha posição ali foi tentar viver aquilo como um trabalho, como algo que ele pudesse atravessar,
não como um fato verídico da existência dele, do que está acontecendo na nossa vida. Eu falava, mas e aí? E assim, ele dividia comigo o trabalho, ele trazia as pranchas, ele trazia os desenhos, ele trazia os textos, ele pedia que eu acompanhasse ele. Então, eu acho que assim, eu como analista, eu acho que eu ajudei ele de alguma forma a sobreviver o próprio alagamento dele interno emocional. Mas assim, eu fiquei muito tocada porque esses assuntos me tocam muito, verdadeiramente, entendeu? Sou uma pessoa assim que tem uma bandeira de cuidado, de reciclagem, de reaproveitamento com os meus filhos, com a minha pequena comunidade aqui onde eu moro. Sou uma pessoa que faz compostagem, sou uma pessoa que produzo mudas e dou. Então eu tenho toda uma vivência assim. Então ele me pegou muito. Foi alguém ali onde eu compartilhei no meu silêncio, porque eu não abri isso para ele, um sofrimento que eu tenho, um certo desespero de desesperança, né? Com o humano, né? Não é com o nosso planeta, com o humano aqui. Essa acho que foi a minha posição. Ele está em análise ainda? Sim. Você fala, você se refere a ele no passado, eu achei que tivesse. É porque ele não está mais assim, né? Ele, Uhum. ele sai do caos. Ele constrói alguma coisa com isso internamente. Ele faz pontes para um futuro que ele começa a ter esperança para ele. Cláudia quer comentar? Sim. Bom, primeiramente, né, boa noite, eu sou Cláudia, da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Minas Gerais, e quero agradecer, né, a Malu e o Carlos de ter me permitido entrar no grupo já em andamento, né, e principalmente a Ana Cláudia também, que foi aqui, né, entrou em contato e possibilitou isso também com vocês, né? Mas, assim, eu também tenho um caso, um fragmento, né? E aí, depois que a Glécia falaram, inclusive muito parecido com ela, e eu achei muito interessante, Glécia, o desenvolvimento interno e psíquico dele, porque antes era uma destruição, enfim, mas aí ele encontrou recursos para lidar com isso. Apesar disso, ele criou recursos para continuar vivendo, né? Uma condição interna que, que mostra o trabalho de análise, né? Aí, a possibilidade de construção, né? Achei muito bacana nesse sentido. Aí, quando eu, né, se for agora a hora, eu posso apresentar o meu ou não. Sim. Você vai poder. Pode falar agora, né? Pode, vai Não sei se adiante. alguém mais quer comentar com É, a Cássia. Daniele, algum comentário aí? É, eu achei muito tocante mesmo, Clécia, esse caso, né? E a sensação que eu tive é que você estava esperando poder falar sobre ele, né? Aquela coisa. Você também meio inundado por isso, né? Pelo desejo de compartilhar aqui. Achei legal isso. É, eu achei, quando você apresentou ele, você falou que ele era um artista, né? E que ele estava procurando um lugar no mercado. Ou seja, e a escolha dele, a arquitetura, foi uma maneira de encontrar um lugar no mercado, né? E eu achei isso muito bonito, porque, na verdade, arquitetar, né? A ideia de arquitetar uma saída, né? De construir com você, né? Alguma coisa que pudesse é, aproveitar esses pedaços que você falou da reciclagem, né? E achei muito interessante, desde o início, né? Da escolha da arquitetura, né? Da ideia de construção e de como você está falando dos seus próprios alagamentos, né? E,
e como não sei muito desse processo, mas você está falando que ele está em movimento, né? Porque as questões mudaram, né? Você está Sim, dizendo. sim, sim, sim. É, Ele sobreviveu à caos, catástrofe né? climática que ele colocava como se estava iminente na vida dele. Uhum. É, eu acho que tem muito que se falar sobre. Eu acho que o seu, né, acho que o seu caso, bem contado, daria um curso É, um caso inteiro. escrito daria assim uma coisa assim muito interessante, porque ele sempre quando tem uma grande coisa na vida dele, ele fala, mas a gente sabe, né, que não vai dar certo. A gente sabe que isso tudo vai acabar. Então, assim, isso é um norte para ele, né? Isso não é uma coisa que passou. É Você alguma sabe que eu coisa me que lembrei, também o define, sabe? eu É. também me lembrei do transitoriedade, né? Uhum. Daquilo que vai acabar, mas vale a pena viver, né? Vale a pena viver isso. É, Antes da Cláudia, eu também queria fazer alguns comentários assim, porque talvez seja melhor a gente esgotar esse caso, depois a gente pode se dedicar lá ao que a Cláudia for trazer. Mas assim, é muito interessante, Clécia, muito interessante, tanta coisa Uhum. que em mim, pelo menos, se movimenta, eu evoco ao te ouvir, né? Então, uma das questões é assim a possibilidade e a predominância, não é, de uma expressão pictórica que esse paciente tem, não é? Ele fala dos dramas, dos afogamentos, e eu acho também da questão ambiental no sentido mais amplo, até o winnicottiano também, né? Quer dizer, a mãe ambiente que acolhe e que salva do caos do psiquismo primitivo, ó, de um bebê indefeso que se afoga, ou que todos nós sabemos, vivemos primitivamente situações de uma enorme ameaça, não é? E o ambiente, mãe ambiente, ficam encarregados desse salvamento, de que não sucumba a esse caos primordial, inicial, né? Que é muito também a linguagem dos sonhos, a linguagem pictórica, a linguagem primitiva, embora os sonhos não tenham só a linguagem ah, pictórica e magética, né? Mas predominantemente os sonhos aparecem através de imagens. Um aspecto muito interessante é que ele fala, ele me escapou o que eu ia te dizer agora. Ele, sim, agora eu me localizei. A gente podia pensar a questão ambiental também como um resto diurno, não é? Quer dizer, porque ainda que a questão ambiental concretamente seja uma questão problemática que invade, que ameaça todos nós, né? Ele pode, sempre nós poderemos, né, tomar essas questões como restos diurnos, como ancoragens para questões do nosso psiquismo, né? Ah, então, acho que a gente pode transitar, né? Que a gente pode transitar, a gente não precisa excluir. Aliás, essa é uma questão colocada na abertura do curso, né? A questão climática e o próprio significado e o significante clima na mente e para a mente, né? Mas que também tem a ver com o clima propriamente dito, clima, quer dizer, a crise climática e ameaças. Então, eu acho que a gente, quando isso te toca tão intensamente, porque você se diz ambientalista, nesse momento eu escutei um pouco a Clécia olhando muito a crise climática e uma identificação sua com ele, nesse recorte um tanto externo, ainda que real. E eu acho que é muito importante ficar atento que você não sucumba a isso no sentido de deixar de compreender isso no contexto mais amplo, não é, da história dessa pessoa e da história da Ah, análise, do processo claro. analítico, né? E aí me ocorreu também uma questão
quando você fala, eu achei interessante, ele me pegou muito. Eu acho que isso dá panos para manga, né? Mas duas ou três mangas para retalhos de pano que me ocorreram, né? Um deles é que se ele te pega muito nesse alagamento, isso me evocou a situação muito falada do afogado ah, ameaçando o socorrista, né? Uhum, Os uhum. socorristas, corpo de bombeiros, etc., que vão entrar no mar para salvar alguém que está em pânico, né? Ele precisa fazer uma abordagem, tecnicamente falando, para evitar que os dois afundem. Então, eventualmente, não se deixando pegar tanto, porque se ele pega tanto, ele imobiliza o socorrista e ele afunda junto, né? Então, outra coisa é que ele quer te pegar no sentido, eu acho mesmo, da maternagem, né? Ele precisa ser embalado, ele precisa te pegar e ele precisa saber também, acho que essa é uma questão interessante, eu vou parar por aí, enfim, é dele ter esperança de ele ser pego também, né? Não só ele avidamente, em pânico, te agarrando, te imobilizando, eventualmente afundando o desenvolvimento do processo analítico, né? Mas ele te agarrando porque talvez ele descreia na possibilidade de você o agarrar, o embalar, o acalmar, né? Você vê que eu faço assim, como se fosse pegar um bebê, e ele parece que tem uma profunda desesperança, não só no futuro, na incidência de uma crise climática concreta, mas uma desesperança no acolhimento no continente e tudo mais. Então, teriam outras coisas, mas eu não vou me estender mais. Posso, Malu quer falar alguma coisa? posso falar antes de você, Malu? Claro. A escuta preciosa do Carlos, né? Porque é isso aí. É exatamente isso. E eu acho que ele me pegou demais. Era supervisão atrás de supervisão, porque a gente estava afundando. Até que a gente consegue fazer alguma coisa juntos. E a gente atravessa essas águas turbulentas, aonde eu realmente, vamos dizer, acolho ele, que é a questão dele, esse desamparo materno mesmo, né? Simbolizado nessa água aí, real do mundo, mas que é a questão dele. E a gente atravessa, Carlos, e a gente constrói. E hoje ele está completamente diferente. Mas assim, acho que você foi assim preciso, super sensível na sua escuta, captou aí os pontos. Eu afogada, querendo salvar, ele querendo ser agarrado e ser salvo, mas alguma coisa aí construímos durante o trabalho dele, real, fizemos esse trabalho psíquico. Muito obrigada. Clécia, eu também fiquei pensando, né, quando eu perguntei como é que você fica, fiquei pensando um pouco nisso, né, que o Carlos trouxe, né, e que você também trouxe com força. Mas me ocorreu também uma outra coisa interessante, né, para pensar. Como artista plástico, ele podia estar representando sobreviventes em botes, barcos, mas não, são edifícios com ponte. Uhum, uhum, Agora, veja, um edifício tem que ter uma base, ele está assentado sobre alguma coisa, né? E eu acho que isso sugere também uma coisa interessante para vocês pensarem, que é, apesar de todo aquele caos, tem onde ele tem um chão, né? Está afogado, mas é nesse chão que ele constrói um prédio que se projeta para fora da água, né? uhum, A gente podia, assim, a gente vê relatos sobre de pessoas que vivem a ansiedade climática, é muito frequente essa imagem do barco, do afogamento, mas ele vai lá e constrói prédios e pontes entre esses prédios, né? Eu acho que isso fala, claro, do processo de análise, eu concordo com a Daniele, né? Quando ele arquiteta esse prédio que tem a base lá debaixo da água, mas ele
emerge para fora dela e faz pontes, né? E, e claro que isso também, eu acho que o Carlos traz isso muito bem, né? Quer dizer, esse desamparo primário, né? Essa questão que é muito de base, mas tem uma base. Ele não fica erraticamente boiando, nadando, vagando. Ele constrói, né? Alguma coisa que está afundada, a fundação está embaixo d'água, mas emerge para fora desse caos e faz pontes com você, né? Esses prédios que se comunicam. Eu não conheço a história dele, mas eu acho que dá para sonhar muito essa história, né? Ainda longe, né? E Malu, o primeiro desenho que ele faz comigo, porque ele desenha nas sessões, o primeiro desenho que ele faz na sessão é um mar revolto. Ele está num barco, ele está acorrentado e tem uma âncora puxando ele lá para baixo. Olha que interessante, olha onde é que você captou. Primeiro foi o barco, depois ele produziu o prédio, depois ele fez a ponte nos prédios. legal, muito bacana, Clécia. Obrigada, viu? Ah, ele é um paciente riquíssimo, né? Obrigada a ele. Vocês estão vivendo provavelmente uma história riquíssima, né? Estão construindo, estão Uhum, arquitetando alguma uhum. coisa, parece que fundamental. Agora é Cláudia? Daniele, Larissa. Larissa, Larissa. Mas acho que a Daniele tinha se inscrito antes. Se ela quiser ir primeiro, eu vou depois. Eu vou falar, mas é porque é bem curtinho. É só para acentuar as pontes, né? Porque é, assim, nesse discurso da Malu, né, que eu acho importante, que são as conexões, né? É como a pessoa que está em pedaços e que está fazendo as conexões, né? As pontes. Acho que essas pontes que você ressaltou, né? Muitas pontes. Pronto. Vamos lá, Larissa. Primeiro, foi mal, galera. Eu acabei chegando atrasada, perdi uma parte do que a Clécia estava falando. Mas o pouquíssimo que eu escutei me fez pensar um pouco como o Carlos. E também no caso clínico, nos casos clínicos que a Malu fez o recorte e mandou lá no grupo. Porque em algum ponto tem o autor falando, né, sobre como ele estava refletindo, em que intensidade e de que maneira as pessoas reagiam às mudanças climáticas. Que tipo de estofo elas tinham, a partir da história pessoal de cada uma, para lidar com aquilo. Em algum momento ele também fala sobre a própria percepção dele em relação aos eventos. E aí, o pouco que eu peguei da Clécia me fez pensar isso, assim. Então, quando ela se coloca, eu também estava muito angustiada. As coisas que ele fazia me mobilizavam muito, porque é uma preocupação que eu tenho já de saída. Aí eu fiquei pensando nisso, assim, em qual que é essa história anterior do paciente e que recursos ele tem para lidar com essa angústia externa, climática, bastante real e quais os recursos que a Clécia tem a partir da história dela? Como que esse fato comum afeta, atravessa os dois? E como que eles lidam com isso, né? E aí, depois de pensar isso, eu fui pensar que talvez nessa reflexão resida um pouco da resposta para a pergunta qual que é o papel dos psicanalistas na crise climática. E aí eu lembrei de um trecho que eu li da Bell Hooks, que eu queria compartilhar com vocês nesse ótimo livro aqui que chama Irmãs do Inhame, ela está falando exatamente sobre a experiência dela de fazer um. Ih, acho que minha bateria vai terminar, mas enfim. A experiência dela de fazer um grupo de apoio, na verdade, com os alunos dela, ela era professora universitária, e aí ela fala sobre. Muitos de nós ansiamos por ver a união entre nossos esforços políticos para mudar a sociedade e nossos esforços para sermos individualmente autoatualizados. Tem sido nosso desejo politizar os movimentos de autorrecuperação. Quando indivíduos feridos se reúnem em grupos em prol de uma mudança, nossa luta coletiva costuma ser prejudicada
por tudo aquilo que não foi tratado emocionalmente. Uhum. E a gente vê isso, né? A gente vê nas pessoas que se engajam em grupos, em coletivos, o desgaste emocional que acontece e como muitas vezes o esforço coletivo fica prejudicado por desavenças pessoais ou por conflitos que eles não dão conta de resolver, coisas que realmente são da relação do humano e que talvez seja onde a gente entra. Como que a gente pode trabalhar para fazer uma compreensão, ajudar a pessoa a fazer uma compreensão de certos aspectos da personalidade dela, para que ela possa, ao invés de afundar em barcos, construir prédios, construir pontes. Como que a gente consegue, a partir da nossa escuta, das coisas que a gente estuda e conhece, dar um estofo que sustente a pessoa nessa luta, né? Nesse tipo de engajamento. Fiquei pensando isso. Obrigada. Vamos passar. A Malu está com a mão levantada, ou ficou? Ficou. Ficou. Eu vou propor, então, se concordarem, que a Cláudia traga a vinheta, porque nós temos desenvolvimento aqui depois, eventualmente Malu trazendo algumas, pelo menos alguma coisa do material, dos textos tão interessantes, e eu trazendo um pouquinho, junto com a Ivana, que está presente aqui, a questão da crise climática de Friburgo. Cláudia, está lá, vamos lá. Bom, eu resolvi compartilhar com vocês, porque aconteceu uma coisa muito curiosa comigo na minha vivência clínica, que ontem, quando eu li a mensagem da Malu, que a gente poderia trazer alguma vivência clínica, na hora eu pensei assim, olha, é interessante, eu não tenho nenhuma assim específica para trazer, mas aí eu tenho um paciente que eu acompanho há bastante tempo, há uns 5 anos, ele foi até o meu caso da primeira supervisão e continua comigo. E ele ontem foi a sessão dele, que eu até precisei trocar para remanejar o horário dele. E a primeira coisa que ele trouxe para mim ontem falando da preocupação dele climática, coisa que ele nunca trouxe em nenhum aspecto da sessão, em nenhum momento do trabalho comigo. Aí ele estava dizendo que ele assistiu um vídeo no WhatsApp, no Instagram, não sei, que é o Dia do Correntão. Eu não sei se vocês já ouviram falar, que é esse correntão que chama a grilhagem de terras em região do Cerrado, no Tocantins, que 2 tratores é preso uma corrente muito grossa e eles vão arrancando as árvores e toda a floresta, que seria assim, destruindo a floresta. Eles dão o nome de técnica do desmatamento, que ele ficou assim, muito impressionado. Ele falou assim, olha, para quem se sensibiliza com isso, é como uma certa melancolia. Ele falou que ficou muito mal com isso. E que pensando assim, como é que minha filha vai viver? Ele tem uma bebê de 7 meses. E à noite, ao dormir, ele teve uma sensação muito difícil, muito de um estrangulamento por dentro. É como se estivesse fechando, algo que impediu ele de dormir. E aí ele continua falando sobre essa questão climática. Como é que vai ser esse mundo para minha filha? Isso tudo remete, ele dizendo, à morte, às condições mínimas de existência, até a inflação, o aumento dos preços dos alimentos tem tudo a ver com a questão climática.
aí volta na imagem do filme, do vídeo, né? E fala, olha, é uma imagem destruidora e brutal que me impactou muito. E aí ele traz também a questão do filme do Black Runner. Eu não sei se vocês já assistiram, que o Blade Runner 2 fala exatamente o que aconteceu em 2049, né? É o filme, né? Ficção científica, e que é uma catástrofe do ecossistema na Califórnia. E ele lembrou desse filme e dizendo assim algumas cenas do filme e muito, muito angustiado com essa questão climática. Só para situar vocês no contexto, ele é uma pessoa que vive estados profundos de desamparo, é um funcionamento mais no lado psicótico da personalidade. Ele, quando veio para mim, ele veio para mim mobilizado por uma angústia intensa que ele não conseguia conter, foi medicado, fez análise 4 vezes por semana, estabilizou, teve a alta da psiquiatra, há 1 ano que ele não toma medicação e continua comigo na análise, diminuiu as sessões, porém eu fiquei 2 semanas sem poder atendê-lo por causa de uma viagem, e ele teve vivências intensas, novamente, de desamparo. E já na possibilidade já até procurou a psiquiatra novamente, e intensificamos as sessões, mas, quer dizer, se for pensar na questão subjetiva e na história dele psíquica, é, essa vivência climática leva ele para exatamente o que tem dentro dele, que é a destruição, a não possibilidade de uma continuidade, é um futuro que muito parecido com o paciente da Clécia, no sentido assim que não é o amanhã é tenebroso, e ele tem, irrompe dentro dele imagens, isso ele já conseguiu conter bastante, imagens de faca, de pensamentos agressivos, violentos e tal, mas eu achei curioso no sentido dele trazer esse assunto ontem, achei que tem tudo a ver com o texto com os recortes que a Malu trouxe, e com essa história, essa escuta do psiquismo dele, que ele ainda funciona em lugares muito destruídos, e que sem ainda essa possibilidade de... Ele constrói, ele tem uma vida, ele tem uma profissão bacana, tem filha, mas essa luta entre pulsão de vida, pulsão de morte, coisas que rompem nele, que são muito violentas. Mas é isso que eu queria trazer, que eu também achei muito curioso ontem ele trazer isso. Eu pensei, bom, eu vou ter que levá-la no curso, né? Chegou para mim assim, de uma maneira tão forte e única no trabalho dele, né, até então. Obrigada, Cláudia. Então, eu queria propor, então, comentários que fossem um pouco mais breves. A gente tem 45 minutos até o final da atividade. Que bom que está passando rápido, muita coisa rica, né, sendo apresentada, sendo trazida e compartilhada, né? Então, vamos lá. Alguém gostaria de fazer comentários sobre o que a Cláudia traz? Primeira Eu coisa que queria. me veio à cabeça, Cláudia, foi
a história da corrente, né? Da imagem da corrente que arrasta e o estrangulamento, né? Eu fiz logo essa conexão, né? Na hora que você contou, você ia falar alguma coisa, você... Mas eu assisti a cena, Daniel, fui lá no Instagram, procurei, e realmente é algo tenebroso. É a a forma mais danosa com a vegetação, com a fauna, sabe? Esse desmatamento da corrente, que arranca tudo. O solo fica sem vida mesmo. Mas exatamente o que ele sentiu à noite foi esse estrangulamento, essa falta de ar, algo que né, sem vida, de morte, né? É, Malu ia comentando alguma coisa? eu também fiquei muito impactada pela imagem do estrangulamento, como a Daniele, eu ia exatamente comentar isso. E porque tem uma dimensão catastrófica, né? Uma coisa que vem e arrasta tudo e impede ele de respirar, né? Realmente uma intensidade. É claro, a coisa em si, essa imagem, eu vi também, a gente fica afetado por ela, né? Hum, Pelo que ela tem de concreto e pelo que ela tem de violência. Porque ela é uma imagem muito violenta. Você vê dois tratores arrastando um correntão e levando tudo que está no caminho, é em si, independentemente do que representa para o meio ambiente, uma imagem muito violenta, né? De catástrofe, de terra arrasada, né? E eu também fiquei muito impactada por essa tradução que ele fez no corpo da sensação de estrangulamento, né? Porque como é que se sai disso, né? Como é que ele sai disso, né? Nesse funcionamento primitivo dele. E eu também fiquei muito. Claro, a imagem está circulando no Instagram, eu acho que a maior parte de nós já viu, mas é curioso que ele tenha trazido isso na véspera desse nosso encontro, né? É uma coisa que eu não consigo parar de também achar interessante, achar curioso, achar instigante, né? É, teve essa separação de vocês, você trouxe um contexto maior aí, né, em que ele já também regrediu um pouco, mas é curioso, né? A gente fica se perguntando em que medida que a nossa escuta também permite que o paciente faça associações que dizem respeito, no caso, Hum, esse tema do clima, né? É, também, não só para falar do clima, ou para falar da destruição concreta, mas também para falar das coisas dele, porque a minha analista vai ouvir, né? Vale a pena eu falar assim, a minha analista vai ouvir não só isso, mas o resto, né? Alguma coisa mais para além da corrente. muito interessante, né? É como se eu sentisse que eu estou preparada, escutando algo mais, né? Que é o meu interesse, né? As leituras que eu estou fazendo. Muito interessante essa pontuação sua. Vamos lá, Ariana. Oi, boa noite. Essa coisa da corrente, né? Acho que é muito impactante a imagem mesmo, né? Essa corrente que destrói, né? Que devasta tudo. Mas é curioso que enquanto você falava da corrente, né? Foi me dando uma angústia, né? De lembrar da imagem, enfim. E ao mesmo tempo minha cabeça começou a pensar na corrente humana de salvamento, sabe? Seja aquelas que puxam pessoas de algum lugar ou aquelas que tentam jogar água numa queimada, né? E eu fiquei pensando um pouco, até pelo que a Larissa falou também, né, de que eu acho que tem algo desse coletivo, que é o que a gente está fazendo aqui, né? A gente está fazendo uma corrente para tentar pensar nisso e tentar trazer nossas angústias e ler, enfim, se instrumentalizar em relação a isso.
ele também quer tentando fazer uma corrente agora, né, com você, com a psiquiatra de novo, né? Então, eu não sei, né? Tem alguma coisa desses estados muito de angústia, nossos também, dos pacientes, que eu acho que não dá para fazer sozinho, não dá para fazer a dois também só. Eu acho que é um grupo mesmo, assim, acho que é alguma coletividade, né? Então, fiquei pensando que a saída, né, possível é essa outra corrente, né? Não a que devasta, mas a corrente que une, né? Que puxa, que acolhe, não sei, né? Pelo menos para mim, eu fico tentando recorrer dentro de mim mesma quando eu lido com coisas assim, né? Porque é desolador, né? Emocionalmente, assim, é muito difícil. É um comentário muito pontual, né? Eu pensei também algo parecido com a Ariana, né? A corrente que salva e a corrente que estrangula e que mata. Me ocorreu uma fantasia, e eu coloco como fantasia, que eventualmente essa pessoa tenha tido uma circular de cordão, uma corrente intrauterina do próprio cordão umbilical e que ele tenha tido um risco de vida ao nascer. Mas isso é uma fantasia. E outra coisa é a corrente que liga um trator ao outro para executar a destruição. Eu pensei no par parental, né? E do desamparo, quer dizer, pensei também da corrente do Édipo que o ata ao tronco da árvore, né? E deixa o pé inchado do Édipo. Édipo quer dizer pés inchados pela amarração na mãe, a primitiva, né? Mas eu não vou evoluir, porque eu estou preocupado, de fato, se a gente vai, o que a gente vai fazer agora com o nosso tempo, né? Nós temos duas possibilidades aqui, a Clécia já está inscrita, e nós temos a decisão de saber se vamos ouvir pelo menos uma ou outra vinheta do material, da referência bibliográfica e enfim, alguma coisa que eu preparei sobre a tragédia e algumas fotografias reais de uma tragédia que vivida aqui em Friburgo. Foi a maior tragédia que já houve no Brasil, né? Então vamos ver o que a gente faz, porque não dará tempo para tudo. Rapidinho, Cláudia, o seu relato me fez lembrar do meu analista me escutando. Eu me coloquei aí no lugar do seu paciente. E ao lado da minha casa tem um terreno que durante 30 anos eu cuidei. Não era meu, mas eu não entendo que o meu é meu. Eu entendo que eu estou fazendo uso. Então eu plantei. Então, assim, eu tinha 10 árvores lindas. Meus filhos cresceram nesse anexo da minha casa. Até que um dia apareceu alguém que comprou o terreno e eu tentei conversar com ele. Você não quer ficar com essa árvore? Porque aquilo para mim era uma entidade, não eram? E ele não quis nenhuma. E eram 10 árvores de 30 anos. Aquilo, eu passei por uma profunda depressão. Eu chorava, chorava na minha análise, e eu falava, eu tenho que fazer alguma coisa. E ninguém ao meu redor me ouvia. Meu marido falava, ele tem direito. Minhas amigas diziam, que absurdo, ele comprou. E ninguém me amparou. A única pessoa que me escutou, e eu falava, eu preciso denunciar, eu acho que eu vou denunciar. E o meu analista falou, isso é importante para você. Faça. Foi a única pessoa que naquele momento da minha vida deu para mim um lugar onde aquelas árvores tinham valor, mais do que qualquer outra coisa. Então, o lugar do analista, podendo escutar o que é um arraste de árvores, de cordão umbilical, de existência do que for. Evelise, Ouvindo vocês, eu me lembrei de uma situação que não aconteceu comigo, mas com uma colega, é, que ela recebeu um paciente do sul da Bahia, mas ele desmatava. Uhum. E, ela só me contou esse caso exatamente pela angústia de não saber o que fazer. E o que vocês estão falando me lembra muito também aquela situação que a gente viveu política, quando os nossos pacientes eram, quando bolsonaristas, que postura a gente teria que tomar?
né? Eu ouvindo vocês, eu me lembrei desse dilema, como a minha colega era insuportável para ela imaginar ele desmatando, imaginar ele com agrotóxico e ela se sentindo fazendo um conluio com isso e como trabalhar isso. No final das contas, ela arrumou um jeito assim e falou que não tinha condição de atender. Eu acho até que, como ela era, ela deve ter até brigado com ele, mandado ele embora, assim, por isso, assim. Então, eu também queria poder dividir isso com vocês, porque eu acho que isso acontece muito também, quando a Malu falou, né? Como que você se sente como psicanalista? O que que você vai fazer? Eu acho que tem um trabalho psíquico, né? Desse instinto destrutivo, né? Mas tem algo muito concreto ali do outro fazendo. Aí eu me lembrei um pouco da Clécia, é uma denúncia. O que que a gente faz? Só isso, eu também não tenho resposta, porque me lembrei da angústia que eu vivi. Malu? Então, eu queria primeiro falar um pouquinho do que foi falado. Essa questão que a Ivelisse trouxe, eu acho que ela é fundamental, né? Inclusive, tem um outro texto que acho que não foi para vocês, da Bodmer, que ela fala sobre o código de ética do psicanalista, né, que enfatiza as relações paciente analisando, analista analisando, se refere ao ambiente dentro do consultório e na relação, mas ignora o que como é que o analista faz em relação ao ambiente maior no qual ele e seu paciente estão vivendo, né? Bem interessante, eu vou mandar esse artigo, porque eu acho que é muito legal. Que talvez a gente esteja sem saber, porque também não fala sobre isso, não temos resposta. Mas isso é uma questão também, né? Enfim. E acho que essas questões também a gente sabe, né? Já viveu isso nas sociedades, é, já viveu isso durante a ditadura. Quer dizer, o que se faz diante de um colega que participa da tortura, né? Enfim, como é que a gente age? Acho que tem questões éticas que também são colocadas agora e que a gente vai precisar agarrar, como diz o meu analista, o touro pelo chifre, né? E o touro é bravo, o touro da coice, né? E, bom, eu tenho uma proposta para o Carlos. Eu Proponha, acho que proponha. essa conversa está muito boa, mas eu também queria ouvir o Carlos. A gente conversou um pouquinho antes, né, de começar. Eu acho que os textos, as vinhetas dos textos, elas são muito legais, eu não sei se todo mundo leu, mas a gente está falando delas já, está falando sobre elas, né? Inclusive nesse sentido que a Ivelisse trouxe aqui agora, quer dizer, todos somos afetados pelo correntão, alguns porque são os donos dos tratores, e acham bonita a imagem daquele cerrado sendo convertido em pastagem ou em lavoura, né? E tem um contexto maior, que é um contexto econômico, social, que nos coloca essas questões, né? E eu acho que isso está também lá no texto da Haseley, nas vinhetas clínicas. Então, assim, não acho que seja necessário a gente discutir aquelas vinhetas, mas, Carlos, acho que é importante a gente te ouvir também, ter o tempo para isso. Bom, concordam? Vamos lá então. Só um comentário breve que me ocorreu agora: o cerrar, não é? Também tem um significante interessante aí na história do correntão. E lembrar isso, né? Todos nós temos nossos dias de correntão, sejamos nós ocupando o polo de quem dirige trator, não é? De alguma maneira. Esperamos que não no plano concreto e destrutivo, transbordante, no real mesmo, né?
e o dia, enfim, do correntão, onde nós somos ceifados de alguma forma, das mais variadas maneiras, não é? Eis que chega a roda viva e carrega o destino para lá, Chico Buarque já dizia. Né? Então, é da vida e supõe-se, todos esperamos que nós, psicanalistas, possamos transitar desses terrenos tão dolorosos, tão incertos, não é? E tantas vezes destrutivos, mas também amorosos. Também amorosos. Deixa eu Bom, só fazer um vá. comentário, Carlos, bem rapidinho antes de você trazer. É só porque essa situação que a Clécia trouxe, eu, na minha vida anterior, quando eu era bióloga, naquela vida, Vida anterior, tá bom. é, é, eu fiz meu mestrado trabalhando com os roedores fossoriais, as toupeiras sul-americanas. Lá não tem, aí no Rio não tem, aqui não tem, só tem no sul do país, até o sul do Mato Grosso, Paraná. É um bichinho chamado tucutuco, porque ele faz esse barulho, tuc-tuc, né? É, e eu fui trabalhar numa área de um quartel, fui boba, né? De um quartel de cavalaria que tinha muito. E eu combinei lá com um coronel que eu, sei lá, um comandante que eu ia trabalhar lá durante um ano. Quando chegou a minha última saída de campo, eu fui com um colega, dois colegas homens. É muito interessante como é diferente a percepção, parece. Tem uma coisa aí que também que eu acho que a gente tem que entender o né, como é que funciona. E eu cheguei lá e o novo coronel tinha resolvido fazer um campo de polo, onde estavam os animais que eu estava acompanhando por um ano, que eu conhecia pelo nome. E eles foram mortos. O cara passou um trator em cima, revirou, deixou tudo plano para fazer um campo de polo e eu chorava copiosamente. E um dos colegas me disse assim: também, você não combinou direito isso, deu mole. E eu cheguei a desistir do mestrado e depois elaborei um pouco. Não tinha um analista para me dizer que eu tinha razão, né? Mas quase eu larguei o mestrado por um luto que eu não conseguia fazer, né? E é interessante isso, né? Como é importante nessa hora alguém dizer: nossa, que coisa horrível. Eu entendo como eu vejo que você está sofrendo, né? E não o que esse sujeito me disse, que até hoje eu tenho raiva dele, que é também você não combinou direito, né? Deixou, tá mal feito aí, ó, você deixou acontecer, né? Interessante, né? A gente pensar como é fundamental até para poder elaborar e fazer alguma coisa com a situação, ter alguém que reconheça o seu sofrimento. No meu caso, não era a perda do mestrado, da dissertação, que eu até terminei, dei um jeito, mas eram os animais mesmo, aquele lugar, aquele tempo que eu tinha passado com aqueles bichos, eu ia todo mês lá, e eu chego lá e não tem mais nada, só tem um campo de polo, né? Então, é só para dizer que, Clécia, eu te entendo. Tá bom, Carlos, desculpa. E que bom que nós possamos todos nos entender, né? E sermos uns para os outros continentes, companheiros e diante dessas questões sombrias. Eu vou apresentar uma questão bastante sombria agora, né? Eu vou andar rápido para dar um tempo para a gente poder discutir minimamente, né? Vamos lá, deixa eu aqui então. ah, Voltar aqui e ah, aqui. Então, onde é que está aqui? Vocês estão vendo? Agora sim. Estão. Então, eu vou começar aqui. Aqui. Então, todos estão vendo? Todos estão vendo. Sim. Então, a tragédia ambiental de Nova Friburgo, nós temos aqui a colega Ivana, que está aqui também presente, que também vive em Nova Friburgo e participou, quer dizer, viveu, né, como eu vivi essa situação tão dramática, né, que eu vou apresentar muito brevemente. Então, aqui está para vocês terem uma ideia, né, Nova Friburgo é literalmente uma cidade entre montanhas. Né? Isso aqui é o centro de Nova Friburgo.
né? Dá para ver até lá atrás. Deixa eu botar aqui o pointer para vocês poderem ver aqui. Cadê o pointer? Eu não estou vendo aqui, não consigo. Vocês estão vendo minha coisinha aqui, não? Não, O apontador? Não, né? não. Estamos. Agora Não, eu- parou. Agora eu Aqui estou está vendo, estou mexendo? vendo, estou vendo. Aham. Estão vendo? Então, aqui, olha, vocês estão vendo aqui. Deixa eu ver se dá para fazer uma coisa melhor aqui. Aqui. Dá para Ai, riscar, ai. Carlos? Deixa eu ver. Agora eu vi. Aqui. Estão vendo, né? Agora Tá, sim. não, que eu não quero riscar, eu quero apontar, mas aqui eu tinha já treinado comigo mesmo. Estão vendo, né? Estão vendo aqui, não vou perder tempo. Então, aqui são aqui várias montanhas, aqui é o centro de Nova Friburgo, né? Vamos agora passar para outro slide. Aqui, outro slide. Então, aqui é a região serrana, né? Aqui, vocês estão vendo o pointer aqui? Rosa? Estão. Aqui é o estado do Rio, aqui em cinza, claro no fundo. E essa área aqui cor-de-rosa são os municípios, os 12, 13 municípios da região serrana, região alta do estado do Rio. E aqui está Nova Friburgo. Nova Friburgo fica no centro chamado centro geodésico. É o centro geográfico do estado do Rio, exatamente o centro-norte do estado do Rio. Aqui já é uma primeira imagem. Vocês estão vendo a altura dessa lama cobrindo esse carro aqui. E essa é uma igreja, um ponto turístico central, uma igreja muito importante. E esses cabos aqui, estão vendo uma cadeirinha aqui, é um teleférico que vai lá para o alto da montanha. Foi uma desolação ver esse símbolo aqui, um dos símbolos da cidade, com 2 metros de lama, de uma noite para outra. Foi tudo de uma noite para outra. Aqui dá para ver bem a igreja de novo e o quanto de terra que desabou. Aqui a imagem da direita é a mesma igreja num dia normal, antes da tragédia ou depois da tragédia, não importa, né? Aqui caiu essa parte toda da montanha. Aqui, então, dá para vocês terem uma ideia, assim, muito a visão real na época era muito mais marcante do que essa, mas vocês estão vendo aqui, são áreas de desabamentos enormes em todo o entorno da cidade e que desabaram, às vezes, porções, quase metade das montanhas, né? É algo assim, realmente, de uma dimensão indescritível, né? Aqui é uma rua central da cidade, talvez tenha sido a parte do centro da cidade mais dramaticamente atingida. Essa coluna desse prédio, havia uma outra coluna igual aqui, que virou isso aqui no chão, tá? Rompeu, aqui na próxima imagem dá para ter uma ideia. Isso aqui tudo é o interior dos quartos, dos banheiros, etc. Eu atendi, eu na época trabalhava no hospital, um hospital privado, particular, e eu fui chamado para o momento onde a mãe que morava aqui, que morava com seu filho, adolescente, o filho ou a mãe, não me lembro, foram ao banheiro, quando eles desabaram. E a mãe, então, não sabia qual teria sido o destino do filho, o filho tinha morrido, e eu fui chamado, então, para o momento da comunicação da perda desse único filho que morava com a mãe, que morava aqui. E a mãe, então, descreveu como se ela estivesse descendo um tobogã, estava dentro de casa e foi parar no meio-fio da rua, né? Então, aqui tem algumas chuvas torrenciais que culminaram os dias anteriores, né? Inundações generalizadas, as montanhas foram se encharcando dia após dia até a noite anterior, que foi uma chuva final, né? E o número, então, de mortos na região serrana
foram mais de 900 mortos, e o Friburgo foi o município com maior concentração de mortos. O evento é considerado, eu estava revendo isso agora, e confesso que eu não imaginava que ainda ia sentir ecos dessa vivência muito penosa. E aí entra aquela história do analista fazendo parte do cenário e fazendo parte da catástrofe, ao mesmo tempo esperando-se de nós, como profissionais de saúde mental, acolhimento, socorro, tratamento, né? É considerado o maior desastre registrado na história recente do Brasil, pelo menos nos últimos 100 anos. Pior desastre natural da história do Brasil. E aqui embaixo, para vocês terem uma ideia, quer dizer, hoje fez aniversário de 1 ano da tragédia do Sul. O Rio Grande do Sul, em 400 municípios, teve 184, hoje foi atualizado, o Malu estava me dizendo, acho que 187 mortos. 96% do estado foi atingido. Então, nós tivemos aqui, né, quer dizer, 800 e tantos mortos. Né? Aqui está aqui escrito, não, né? 800 mortos. No outro. Então, foi o maior. Eu não sabia, quer dizer, eu desconfiava, mas eu fui pesquisar agora. Nunca houve nada parecido na história do Brasil. Né? Aqui, outras imagens, vocês terem uma ideia da catástrofe. Esse rio transbordou e ele abriu novas áreas geográficas que não existiam na cidade e destruiu outras. A geografia foi alterada na cidade e muitos desaparecidos jamais foram procurados porque haviam 10, 12, 15 metros de terra em cima de regiões inteiras. Aqui dá para ter uma ideia, né, da coisa terrível que foi. Isso aqui é um carro, parece uma coisa de brinquedo, né? Um carro. Enfim. Então, eu vou passar. Aqui dá para ter uma ideia, né? Um morro descendo, a rua que acabou, e levou tudo que estava no caminho. Né? Aqui era me parece que era o teleférico, se não me engano. Aqui dá para ter uma ideia do que eu falei, as encostas todas deslizando, e você possa imaginar quem vivia, né? Tanto nas encostas como na cidade ali próximo àquela região. Todos soterrados e desabrigados, milhares de desabrigados. O Instituto de Educação, que é um prédio histórico aqui em Friburgo, no centro. O ginásio foi usado para enfileirar corpos bem no centro da cidade. E as histórias catastróficas, por exemplo, um amigo meu, cirurgião, foi convidado para ser um legista de improviso e encontrou o corpo de um amigo, né, filho de um amigo, a criança, que ele teve que necropsiar, enfim. Então, a dinâmica das catástrofes, assim, muito rapidamente, eles atingem de forma abrupta grande número de pessoas que muitas vezes, essa é uma outra questão que a gente tocou ao longo do curso, já vivem em situações desfavoráveis, vivem mal, vivem em construções super precárias e não tem para onde ir, e são as primeiras pessoas a serem atingidas, né? Embora nas grandes catástrofes também, como a gente viu, um prédio de classe média central. Né? É um evento imprevisível até certo ponto. Hoje ainda estava ouvindo que meteorologistas, desde 2015, previam para a região sul do Brasil que poderia haver essa catástrofe. Né? Mas não se dá ouvidos a essas pessoas, porque essas são notícias muito ruins de serem dadas e serem consideradas. Mas é a única chance que a gente tem de se preparar para eventos futuros que sabemos ocorrerão. Né? Então, tsunamis, terremotos, enchentes, e eles podem se prolongar, não são eventos apenas agudos. Às vezes são eventos que se arrastam por meses, anos, gerando impacto não só nas pessoas que vivem diretamente a tragédia, aliás, a tragédia assim, é o nome que se dá a essa tragédia, mas é como se fosse nome próprio, né? Os nossos pacientes, a população e nós próprios, quando a gente fala a tragédia, sabemos de que tragédia se trata, ela foi única, né?
e nas pessoas que socorrem, que são atingidas, e nas pessoas que assistem, que participam mesmo à distância, também sofrem impactos. Aqui é um exemplo, né? Esse corpo de bombeiros foi resgatar e 3 bombeiros ficaram debaixo dessa terra, soterrados, os socorristas sendo atingidos também. Aqui dá para ter uma ideia dramática da situação. E aqui, muito brevemente, né, os sofrimentos, que tipo de sofrimentos? Quer dizer, eu sou psiquiatra também, além de psicanalista, e o que a gente viu muito nos consultórios, né, foram quadros. Quando eu falo síndrome depressiva e síndrome ansiosas, são 2 grandes grupões que envolvem quase todos os sofrimentos mentais, né? As defesas que são as pessoas atingidas, muitas delas previamente tinham já viviam condições precárias emocionalmente, evidentemente que elas são absolutamente agudizadas e mobilizadas numa vivência traumática dessa monta, né? Então, se fala muito no estresse pós-traumático e, de fato, né, quer dizer, a revivência pontual sensorial, né, que essas pessoas têm, a, a cena traumática da tragédia, ela se repetia ao longo de alguns meses. As pessoas acordavam com pesadelos, ou mesmo pesadelos, entre aspas, acordados, revivendo a situação traumática. Mas esses nomes, esses rótulos não dão conta das especificidades do sofrimento emocional que essas tragédias trazem. E há alguns autores, em algum momento a gente pode tentar estudar isso adiante, né, que deram o nome de desordem por disrupção ou síndrome disruptiva. Né? A oferta nossa, quer dizer, nossa função são várias, né? Mas, enfim, a gente estava falando exatamente disso agora, como a Patrícia falou belamente. Às vezes o que a gente tem que fazer é ficar ao lado, se deixar tocar, e mesmo não falar nada, né? Mas testemunhar, presenciar, compartilhar. Ser mediador da holding de pessoas gravemente afetadas, restaurando possibilidades de recuperação, evitando a cristalização de sintomas posteriores, restabelecendo a barreira para que o mundo externo não irrompa no mundo interno, sem nenhum tipo de barreira ou defesa. Né? E, evidentemente, a gente não deveria ter a ideia de que temos que exterminar a dor a qualquer custo. Né? A dor tem o seu tempo, a dor precisa ser digerida, dói na gente, dói no paciente, mas é preciso que a gente não crie atalhos, sejam químicos, sejam quanto às nossas intervenções psicoterápicas. Eu não vou me deter aqui, né, os tipos de reações emocionais, de desorganizações, comportamentos alterados. Eu recuperei, ao preparar esse material, esse livro, essa referência que eu acho muito interessante para quem não conhece, Intervenção em Situações Limite Desestabilizadoras, Crises e Traumas. Foi organizado pela editora da Associação Brasileira de Psiquiatria, mas tem psicanalistas, tem pessoal do SED Sapiente de São Paulo, e pessoas, na realidade, são vários autores com recortes diferentes sobre essas situações. A revivência do trauma, os flashbacks, sintomas físicos, né? Muitas vezes que acabam gerando intervenções cirúrgicas e físicas, quando na realidade a base é essa desorganização emocional tão abrupta, alterações cognitivas, de humor, etc. E aqui, para acabar, dizer que Friburgo também é isso que está aqui. Né? Aqui é o Cão Sentado, essa montanha belíssima que a gente tem aqui, que é um dos símbolos de Nova Friburgo. Aqui são as Catarinas, a minha varanda, eu vejo essa montanha aqui. Né? Desculpe, eu estou enganado. Aqui, na realidade, é os 3 picos. Né? É uma região aqui, na região de Salinas, com muitos acessos para escaladas, e pessoas vêm do mundo inteiro, da Europa principalmente, tem pousadas que recebem basicamente estrangeiros para subir essas montanhas aqui. Aqui é o Lago do
country club, a montanha da qual eu falava é essa aqui, e o cão sentado. Então é muito impactante, mas eu queria trazer então um pouco, né? E fiquei bastante assim, eu estava comentando com a Malu, eu ah, achava que as pessoas já passados 14 anos, as pessoas não falam, não querem mais lembrar, não querem, mas ao preparar esse material, eu também revivi isso e me coloco entre todos de que é algo a ser lembrado e é algo a ser também esquecido. Obrigado. A gente tem um tempinho para conversar sobre isso ou sobre o que vocês mais quiserem falar. E, uma observação é que a Associação Psicanalítica de Nova Friburgo, que existe há 25 anos aqui em Friburgo, já estava com uma ideia de criar uma clínica de atendimento e a tragédia, né, nos incentivou também. Se a Ivana quiser fazer algum comentário, a Ivana participa desde o início da clínica de atendimento e foi a nossa forma institucional também de responder, recebendo muitas pessoas vitimadas pela tragédia. Pois é, boa noite a todos. É, eu fiquei muito emocionada agora com esse material, Carlos. Eu não esperava que você fosse trazer, né, imagens, né, enfim. E na aula passada, quando a Patrícia, conforme ela foi relatando, né, foi me passando também um filme de tudo, né, que a gente vivenciou, né, na cidade de Nova Friburgo. E agora, né, com o material que você trouxe, né? Então, assim, eu não preparei também nada, nenhuma vinheta, enfim, mas, assim, até hoje a gente tem resquícios ainda, né, na clínica, né, de pessoas, né, pacientes que viveram diretamente e indiretamente, tiveram perdas, né, enfim, né? Com essas imagens me faz lembrar, né, essa volta ao tempo, de lembrar, né, de como eu saí de casa para trabalhar, né? Eu estava indo em direção ao consultório, só que o meu bairro, por ser um dos mais altos, né, da cidade, não foi atingido. E eu saí de casa com passarinhos cantando, né? E aí, conforme eu fui descendo, né, em direção ao centro, né, que é a parte baixa, e eu fui me dando conta, né, do que havia acontecido, né, sem nenhum aviso, né, enfim, somente me dando conta, né, do cenário que, que até então, um dia antes, era outro. Né? Então, assim, as imagens mostram, né, as cicatrizes, né, que ficaram, né, nas montanhas, né, nos morros, né, que foram pelos deslizamentos de terra e que, enfim, levaram tantas mortes, né? E lembrando que, na época, Petrópolis e Teresópolis, né, formaram um trio com Friburgo, né, dessa região serrana, e Friburgo foi a mais, enfim, teve um número maior, né, de mortos. E eu lembro que quando eu cheguei no centro da cidade, ali eu congelei, né? Eu fui limitada porque eu não conseguia atravessar para outros bairros, né? Porque os bairros estavam ilhados, né? E os meus pais, né? Num deles, né? Então, assim, o bairro que foi mais atingido, que é onde mudou mais a geografia, onde o rio desviou, que se chama Córrego Dantas, né, Carlos? Você deve conhecer. Eles moravam lá. Então, como nós ficamos sem comunicação, né, porque acabou luz, né, enfim,
ficamos sem rede, água, enfim. E eu só vinha ter notícias deles no terceiro dia, né? Porque não tinha como atravessar. E pista, né? Enfim, interditada, né? Pedras imensas rolaram, né? Enfim. E ali eu me senti órfã, né? De pai e mãe, porque eu não tinha notícia. Eu não sabia se estavam vivos, se estavam mortos, né? Enfim. Não tinha telefone, não E tinha luz. isso, né? Ficamos incomunicáveis. E, enfim, assim, eu nasci e cresci em Friburgo, né? E sempre vendo, né, algumas pequenas tragédias, né? Se é que a gente pode chamar de pequenas, né? Mas assim, porque não eram como essa, né? Mas sempre assim, deslizamentos de terras, né? Transbordamentos de rios, né? Enfim. Mas é, essa foi assim, né? Fenomenal mesmo, né? Enfim. E, e assim, até poderia, né, em algum outro momento trazer alguma vinheta, né, de assim, de algum de uma vivência, né, enfim, de algum paciente. Mas assim, enquanto analista, né, eu poder, né, reconhecer o sofrimento, né, de quem e o impacto de quem sofreu nessa catástrofe, de poder entender, né, como pessoa, porque eu vivi, né, não tive nenhuma perda material, né, enfim, mas assim, como realmente é traumático, né, e eu lembro do cheiro da lama, né, como eu nomeei de cheiro da morte, né, porque assim, é um cheiro assim muito específico, né, de mistura, né, de tudo ali, né, de esgoto com talvez os corpos, né, soterrados, né, enfim, um cenário de pós-guerra mesmo, né, e que parece que cristaliza, né, fica. Obrigado, E aí obrigado, Ivana. me faz lembrar assim Concluo. da uma fala eu agradeço, né, me faz lembrar assim de uma frase assim de um recorte de Freud, né, ele dizendo que assim para finalizar, né, que ele diz, né, que quando o luto terminar, né, construiremos novamente tudo o que a guerra destruiu, né, em terreno mais firme e duradouro do que antes. E é assim que a gente pode ver, né, a cidade de Nova Friburgo hoje, como as fotos que você mostrou aí, né, do Friburgo como agora, né? Porque assim, eu quando criança, né, eu olhava aquelas pedras enormes, né, assim, nas montanhas e jamais imaginei que poderiam rolar, né? E rolaram, né? Obrigado, Ivana. Obrigado, obrigado pela sua contribuição, porque vivemos isso, né, no mesmo período e compartilhamos tantas coisas tão difíceis. Enfim, a gente está com o tempo esgotado. Se alguém quiser fazer algum comentário final, vamos ouvi-los. Eu vou falar uma coisa muito rápida. Aquelas não são cicatrizes, Ivana. Aquilo ali é prenúncio de alguma coisa que pode desabar de novo. Porque se não tiver plantado, vai rolar de novo, porque a vegetação segura. Então, não é cicatriz, a gente tem que fazer uma leitura. Isso é muito importante, né? Que a gente possa entender. Eu queria fazer um comentário rapidão também. Eu cresci ouvindo uma expressão, eu sou porto-alegrense, né? Que quando alguém queria xingar o outro, dizia, aquele lá é um abobado da enchente. É o quê? E um abobado da enchente. Um abobado, O gente. abobado da enchente foi uma expressão criada na enchente de 1941 em Porto Alegre, e era sobre as pessoas que, de fato, tiveram problemas de saúde mental, porque a cidade
inundou menos, bem menos que dessa vez, mas 1/4 da população ficou desabrigada. E as pessoas andavam pelas ruas desnorteadas, né? E dessa época veio essa expressão, abobado da enchente. E vários amigos meus me disseram: agora eu entendi de onde que veio isso, porque eu me sentia um abobado na enchente, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, sem reconhecer os lugares, né? Então, esses eventos, eles nos deixam muito perturbados. Parece claro que é uma expressão até ruim de dizer, mas lá de 1941, né? E várias pessoas me disseram: eu entendi agora essa expressão, porque foi como eu me senti, né? Sem referência, sem saber o que fazer. E a gente vê essas imagens de Friburgo, porque, diferentemente de Porto Alegre, a gente de 41 choveu durante 22 dias em Porto Alegre, foi por isso que encheu. Essa agora foi um período muito mais curto, foi muito mais rápido, mas é uma cidade plana. Isso que aconteceu em Friburgo, que aconteceu na Serra também, lá no Rio Grande do Sul, é um negócio muito mais rápido. É isso, né? Em uma noite a cidade não existia mais, porque são regiões de encosta. E aí a imagem da corrente me veio também de novo, né? Alguma coisa que vem, a água fica como essa corrente que arrasta tudo, né? Que é muito Alguém mais? desagradável. Algum outro comentário breve? Bom, gente, mais uma vez uma noite especial, né? Eu acho que tão rica, como passou rápido mais uma vez, quanta participação boa, quantas histórias, quanta coisa a compartilhar, né? É tão interessante e tão catastrófico, tão preocupante que o Daniele fala sobre isso. Nós falamos agora em 2 tragédias importantes, né, que aconteceram nos últimos 15 anos. Houve outras catástrofes nesse período importantes e nos esperam, lamentavelmente, catástrofes de natureza diferente, com intensidades diferentes, adiante. Então, eu acho que uma das coisas que a gente deve fazer como cidadão analista, como analista cidadão, né, é nos preparar, né, saber o que fazer, formar correntes previamente, nos instruir, ler a respeito, produzir a respeito dessas experiências, né? E não ser pego de surpresa. A gente sabe que o trauma tem como elemento central o não preparo, né? A surpresa que vem como se fosse um murro que a gente leva na nuca e não sabe de quem veio e de onde veio. A gente tem as informações, como tínhamos informações de várias catástrofes delas que iriam acontecer, inclusive a pandemia, né? Sabia-se que o mundo poderia viver uma pandemia e esperamos acontecer para ver no que ia dar. Essa negação é dramática e amplia o trauma e amplia a tragédia, né? A gente vai ter a última aula na semana que vem. O tema é bastante adequado para esse momento nosso aqui, enfim, dessa evolução aqui do curso, que é a esperança radical, fé e utopia para a psicanálise. Vai ser com Bruno, que profeta, né? O sobrenome dele é Profeta, com Maria Luísa, comigo, e a gente vai falar sobre utopia, a gente vai falar sobre esperança, que também, não é, são elementos fundamentais para a gente ter lado a lado, não é, nessas perspectivas tão sombrias que o planeta vive, né? Mas se a gente não tiver essa esperança e não fizer alguma coisa também, as coisas ainda ficam mais difíceis. Malu, alguma coisa para terminar? Não. Boa Obrigado, noite gente, pela para boa todos. noite. Obrigado. Semana que vem estamos juntos. Boa noite. Obrigado. Tchau, Obrigada. meninos. Boa noite. Boa Tchau, noite, Gabi. obrigado. Boa noite.